Então, voltando um pouco à parte das plantas do nosso jardim aqui no Vila Porto Mar, que são plantas ornamentais, antes de passarmos aqui ao cantinho das endémicas e das nativas, e gosto sempre de mostrar as estrelícias. Toda a gente conhece a estrelícia ou não? As estrelícias, se nós formos ler sobre a Ilha da Madeira, geralmente revistas, brochuras, até se formos muitas vezes ao Funchal, cada vez menos, mas acontece, vemos as guias turísticas, muitas vezes levam uma estrelícia no grupo para que o grupo a siga. Portanto, o que é que pensam os turistas? São as plantas da Madeira. Não é? Houve uma grande também, ainda existe exportação das estrelícias, pensam que são plantas da Madeira. E não é. E de onde é que vem a nossa amiga estrelícia? Plim, 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 plim. Então, temos aqui já um concurso aqui a começar a nossa competição, da África do Sul. São plantas nativas da África do Sul. E porque aqui, como já vos disse, devido ao nosso clima, tudo cresce facilmente, a maior parte das pessoas pensam que são tudo plantas da Madeira, mas não são. O facto é que aqui todas se dão bem, não só as plantas, mas como os animais. A meu ver, o controle de animais sempre foi muito restrito, muito apertado. Neste momento, acho que as plantas também está a ser, principalmente depois de 2005, da entrada do mosquito da dengue, a coisa ficou mais apertada. Tá bem? Vamos espreitar agora aqui o nosso cantinho, onde temos algumas plantas endémicas, e endémicas da Macaronésia, endémicas também da Madeira. Professora Veli, tem outra novela. Alguma pergunta? Não, estamos a ver o Eu falei de uma vez de uma bananeira que tinha flores de estrelícia, lembram? Sim. Está ali a bananeira com a flor de estrelícia. Não é, literalmente. Bem, literalmente é um bocado complicado, mas tínhamos falado que a estrelícia era da família da bananeira, que dá bananas. Então é tipo E intermédio temos... que comemos agora não têm sementes porque devido a terem sido cultivadas pelo homem, mas as bananeiras primitivas eram assim. Sim, ainda existe uma bananeira que tem a flor das A estrelícia gigante. Bom dia. Esta é novela, deve ter chamamos que até eu gosto de me envergonhar a tentar fazer um conceito. A esperar aí qualquer coisa, não é? Então, nós chamamos os brincos de princesa. Exato. São as fúcsias. A gente brincava com isso, quando éramos miúdos. Aqui elas costumam fazer um som, vamos lá ver. Às vezes não falha. Às vezes falha. No outro grupo tínhamos o trompetista, deve ser. Ai, foi ele. Fazíamos quando éramos pequenos. É a nossa infância. Está a falhar agora. Tá. A minha mãe diz que ainda havia aqui uma superstição, que era passar na testa. Passar na testa. Tu conheces? Eu não conhecia. Passar na testa. Está a gente quando era miúdos também divertíamos com isto. Meninos, nós somos de uma geração diferente. Na nossa altura não havia Playstations, nem Games Boys, nem tablets, nem telemóveis, nem Facebook, nem Instagram, nem nada disso. Era criativo. A minha mãe ensinou-me a mim e à minha irmã como é que nós podíamos apitar com isto. Ela não sabia se a planta era tóxica ou não. Foi, olha, pega, apita e vai-se ver o que é que dá, não é? E pendurávamos assim nas arminhas, que eram os brincos de princesa. Pronto. Já sabem, é com esta. Existem várias espécies de fúcsia, mas as outras não dá para fazer assim o apitinho. Esta dá. Isto para dizer o quê? Na natureza, o que nós não conhecemos, nós não tocamos, nem provamos, porque às vezes só temos hipótese mesmo de fazer isso uma vez, não é? Foi aquele cogumelo, não é? Não sabia bem, mas foi o tal cogumelo. Na Madeira temos aqui, na verdade são 1, 2, 3 senhoras, 4 com esta. Alguém reconhece alguma destas daqui? Eu já vi isto, não sei. Qual é que tem a obrigação? Essa aqui, os não outros. presta. Na Ribeira Brava, no Mirador, tinha disso. E tem na escola. Disto. Na Ribeira Brava tem. Na minha O Torrão mostrou lindas embaixo. Na minha te fiz. Esta é a figueira do inferno. Já ouviram falar? A figueira do inferno. A figueira do inferno tem o seu nome científico, que é Euphorbia piscatória. Se nós tirarmos aqui uma folhinha, portanto, pertence à família das eufórbias, onde a seiva é assim leitosa. Estão a ver?
Isto pode ser bastante irritativo para a pele e para os olhos, portanto cuidado ao manusear. Portanto, todas estas plantas têm este tipo de seiva, nós temos de tomar sempre muito cuidado porque acabam sempre por provocar irritação. Pessoas com tendências mais alérgicas acabam mesmo por provocar irritação, tanto na pele como nas zonas das mucosas, olhos, nariz, boca, e depois pode levar ao desenvolvimento de processos alérgicos mais complicados. Portanto, é Euphorbia piscatória. Piscatória porquê? Porque antigamente os pescadores acabavam por usar esta planta, atiravam ao mar e de certa ali a menina abana a cabeça que sim, então acabava por atordoar de certa forma os peixes, pensa-se que na parte da visão, e era mais fácil para os pescadores apanhá-los, portanto, Euphorbia piscatória. Depois aquelas duas altinhas ali que são endémicas daqui da Madeira, para dar uma pista, a madeira desta árvore, elas ainda são muito jovens e estamos surpreendidos que ainda consigam estar aqui vivas, porque são árvores características de uma laurisilva mais úmida já. A madeira é utilizada para fazer bordões e é uma madeira muito leve. Alguém não conhecem esta? Eu penso que eles não têm lá embaixo. Não temos na escola isso. Estes são os folhados, são aquilo que nós chamamos os folhados. Para terem uma ideia, ela é uma planta endémica da Madeira, foi levada para os Açores, foi introduzida nos Açores, onde se tornou uma invasora, hoje em dia é considerada uma invasora. Depois temos esta aqui, que é um gerânio, o nosso gerânio madeirense. Portanto, ao fazerem uma caminhada nas levadas, vêem-se muito os gerânios. Quando estão em flor, dá assim uma flor rosa bastante bonita. E no lado direito do gerânio, na direita do gerânio, o que é que temos? Aquela ali, alguém faz ideia? Ainda é muito jovem. Temos outras no jardim. Montes na escola. Tem muitas na escola. Das indígenas. Aos montes. Aquela não. Tem o nome de um animal, assim mais ou menos. Chinês. Dragoeira, não é? É. É um dragoeiro. É um dragoeiro. O dragoeiro, alguém sabe alguma curiosidade sobre o dragoeiro? Não. Porquê que se chama dragoeiro? Tem a ver com o dragão. Tem a ver com dragão. Então, o dragoeiro tem assim umas histórias engraçadas e tem umas curiosidades engraçadas. O dragoeiro é uma planta, ele atinge o porte da árvore, mas não é uma verdadeira árvore. O dragoeiro, quando se começa a dividir, e para isto precisamos mais ou menos 10 anos, portanto é uma árvore, é uma planta, desculpem, de crescimento bastante lento. Precisamos mais ou menos de 10 anos, principalmente quando ele é originário da semente. Hoje em dia o que se faz muito é plantar os dragoeiros das cepas, portanto quebram ali um galho e ele enraiza facilmente, e ali já temos alguns anos de crescimento. Quando o dragoeiro se começa a dividir, a estrutura das folhas todas juntas, há quem pense que aquilo parece umas cabeças de dragão, com muita fantasia. Mas na verdade, quando se corta ali o caule, ou soltar as folhas, mas com um corte mais profundo no caule, a seiva dele é uma seiva transparente. Mas essa seiva, quando está em contacto com o ar, ela sofre o processo de oxidação e torna-se avermelhada. Daí as pessoas começaram a designar o sangue de dragão. Este sangue de dragão foi muito utilizado na medicina popular antigamente. Foi um sangue que foi descoberto já pelos gregos da antiguidade, os romanos e até mesmo os árabes, pelas suas propriedades medicinais. Portanto, era usado para tratar uma série de males, assim se pode dizer, desde problemas intestinais, de estômago, usado para parar hemorragias internas, usado para feridas na pele, mas também foi muito usado em rituais de magia e de alquimia. E durante muito tempo guardou-se este segredo, de onde é que vinha o sangue de dragão, que era para que as pessoas acreditassem que vinha mesmo do dragão. E com esta crença, portanto, achavam que ainda tinha melhores propriedades, com esta crença de ser mesmo o sangue do dragão, acabavam por ter uma cura mais rápida, completa, porque também era a cura psicológica e emocional, que também tem um papel bastante importante. O sangue de dragão também foi muito utilizado, portanto, na tinturaria, para dar cor aos tecidos, foi utilizado para fazer pinturas. Pensou-se até que as primeiras pinturas rupestres foram feitas com sangue de dragão. E começou, portanto, a ter esta fama. Por exemplo, as Ilhas Canárias exportaram muito sangue de dragão, mas nós, a Madeira, também o fizemos. E o que é que acontece? É uma planta endémica da Macaronésia, Madeira Canárias,
Aqui na Madeira, todos os dragueiros que nós observamos foram plantados, ou seja, não existem praticamente dragueiros no seu estado natural. Pensa-se que existem 2 ou 1 numa escarpa na zona da Ribeira Brava, mas não estamos bem certos se ainda lá estão, porque veio umas intempéries e acabou pelo menos acho que acabou por cair, portanto não se sabe bem. A maior parte dos dragueiros é plantada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o dragueiro é uma espécie praticamente extinta ou ameaçada de extinção aqui na Madeira. Nas Ilhas Canárias, portanto, ainda conseguem se reproduzir no seu meio natural, no seu habitat natural, conseguem esta reprodução espontânea. E porquê que acabou por se tornar uma espécie ameaçada? Porque se formos a pensar, houve uma grande exploração deste sangue de dragão, portanto cortaram-se muitos dragueiros para a venda do sangue de dragão, que trazia bom dinheiro, era vendido por uma quantidade bastante avultada de dinheiro. Cortou-se o sangue de dragão. Mais tarde, com a introdução da agricultura também, nós quisemos, portanto, a utilização dos terrenos para a vinha, para a bananeira, principalmente para as batatas, portanto, os terrenos para a agricultura. É preciso termos em atenção que isto é uma planta que crescia, portanto, principalmente no litoral madeirense, portanto, provavelmente dos 0 aos 300 metros de altitude, ou 200 metros de altitude. E então começamos a utilizar a casa do dragueiro para a nossa agricultura. Mais tarde começamos a perceber que os turistas adoram esta ilha, que isto é uma ilha de solinho o ano inteiro, uma ilha de temperaturas agradáveis todo o ano. E o que é que começamos a fazer aqui na Costa Sul? A construir hotéis, atrás de hotéis e outros hotéis. E não só, e as casas, todos nós preferimos chegar aqui na Costa Sul, é mais quentinha, é mais agradável. O que é que aconteceu? Nós fomos destruindo a casa natural dos dragueiros, nós fomos destruindo o habitat. Portanto, se eu não tenho casa, eu não posso viver, eu não posso sobreviver e não me posso reproduzir. Portanto, neste caso, a extinção do dragueiro no seu meio natural leva-se exatamente à perda do habitat. O que aconteceu foi a perda do habitat. Felizmente nas Ilhas Canárias ainda se reproduzem, tem lá um dragueiro, na ilha de Tenerife, tem lá um dragueiro muito emblemático, porque nas Ilhas Canárias os dragueiros eram vistos quase como plantas sagradas, onde mantinham muitos rituais debaixo dos dragueiros, rituais religiosos de origem pagã. E então são vistos quase como plantas sagradas. Existe lá uma zona em Tenerife que tem um dragueiro que não conseguem bem estimar a idade, pensa-se mais de 800 anos, ou entre os 800 e 900 anos. E só para terem uma ideia, este dragueiro tem o mesmo estatuto de proteção que o Pictade. O mesmo estatuto de proteção. É fantástico. É fantástico. E sobre o violino, achei tudo bem, pronto. Agora meti o Pictade e meti as Canárias. Sim, o que é que acontece? Esta seiva de dragão, obrigada professora, esta seiva de dragão, quando está seca, acaba por parecer uma resina. E esta resina descobriram que dava uma cor fantástica também aos instrumentos musicais. Então também foi muito usada para envernizar, para dar cor aos violinos, aos instrumentos musicais, principalmente os violinos, utilizavam como uma resina e dava esta cor fina, elegante aos instrumentos. Sim. E não sei se sabe que os violinos não se compram novos. Se calhar quanto mais usados melhor. Exato. E se calhar os que existem ainda deve ser com esta tendência da destruição dos nossos dragueiros. E mais uma curiosidade, diga professora, diga. Outra curiosidade não é que os dragueiros, eu não tenho a certeza a confirmar que o buquê de noiva da princesa Diana foi do folhado da Madeira. Há que confirmar isso. É uma questão de confirmar. É melhor confirmar, porque a flor é muito bonita, como se sabe. Sim, e é um pormenor que eu fiquei assim, mas também não tenho confirmação. É uma questão de investigarmos. É uma questão de investigar. E também o fruto do dragueiro, quando bem maduro, é comestível e principalmente no Porto Santo era utilizado para a alimentação dos suínos, dos porcos. Também já ouvi isso. E os pássaros na nossa escola também adoram, porque andam lá melos pretos que não largam. Os melos pretos, aquilo é. E os pombos, foste tu que viste um pombo trocado? Na escola? Na escola, nos dragueiros. Deve ser as vagas, por causa das vagas. Pombos trocados já ali no cio. Sim, eu conheço bem o pombo trocado. São lindas quando estão. As cidas.
Temos aqui algumas cilhas da madeira. A de folha mais escura é outra cilha, a cilha portuguesa. Queria-vos mostrar esta amiga aqui, porque isto é um maçaroco. É o maçaroco, não sei se vocês sabem, mas nós temos dois maçarocos. O maçaroco é endémico da Madeira, nós temos um de litoral e outro de altitude. O nosso maçaroco neste momento não está em flor, mas dá assim como uma espiga roxa, azulada. E isto sim devia de representar a Ilha da Madeira e não a famosa Estrelícia, mas isto é uma coisa que aos poucos acho que vai ser introduzida na cabeça das pessoas principalmente. Diga? É o rosa, sim. Mas este acaba por ser só madeira. Eu acho que não ocorre lá no Porto Santo. Sim. Não O Porto Santo tem o O do Porto Santo acho que é o Equium Porto Sanctensis. E este daqui, o nosso de altitude, sim. A espiga do de altitude é mais longa, é mais escura. Que giro. Não há remédios à bicharada. Está a ver? Exatamente. Já Da agora- borboleta, não é que não há planta da seda Sim, que mas, está lá. mas essa não é das feitas, essa não é. Essa não é da menor. Não faz mal. Ela é viva e tão importante como qualquer ser vivo. Ali temos uma urze, a famosa urze das vassouras, que foi utilizada antigamente para o fabrico das vassouras. Quero-vos fazer aqui uma chamada de atenção ao nosso sistema de irrigação. Como veem, nós temos um sistema de irrigação aqui no jardim automático. Nós temos também sensores de umidade. Isto quer dizer que quando chove o sistema automático não trabalha, portanto não há necessidade de rega de jardim. Nós recebemos 2 vezes à semana água de uma levada, a levada daqui mesmo, daqui de cima, que chamamos a levada dos piornais. Esta água da levada é armazenada, mas também é junta à água da piscina. Portanto, a água da piscina, depois de procedermos à lavagem dos filtros, etc., esta água é armazenada juntamente com a água da levada e é utilizada para regar os jardins. Vamos pensar que a qualidade da água da Madeira é uma água extremamente boa, a água da piscina é uma água tratada, portanto, aquilo que vem para regar o jardim é praticamente água potável. Temos aqui esta que é a lantana câmara, lantana. Aqui no jardim, portanto, o crescimento é controlado, mas no meio natural, nos habitats naturais, é uma planta que tem a tendência a ser altamente invasora. Esta daqui, como é que se chama? Bem-vindos ao Jardim das Orquídeas. Eu gosto de cantar de barro. Meninos, aqui temos uma diversidade de orquídeas e não só. Mas antes de passarmos às orquídeas, eu quero que espreitem ali aquela árvore, tenham por aqui. Cuidado que o chão não está sempre direitinho. Esta árvore aqui, eles conhecem bem. Então, sugestões. Reparem bem, barbusano, muito bem. E como é que se reconhece quase assim de imediato o barbusano? Muito bem, uma espécie de verrugas. Portanto, ele tem um ácaro específico que pica ali as folhinhas e depois as folhinhas, como um jeito de defesa, fazem aquela protuberância, aquele género de verruga. O barbusano, nós já falamos, a nossa floresta laurisilva, que é uma floresta sempre verde e que é uma floresta de loureiros. O barbusano faz parte, é uma das lauráceas. E que outras lauráceas fazem parte da floresta laurisilva? Alguém faz ideia? Barbusano, o til, o loureiro. Eu tenho aqui. Aquela que parece um abacateiro, uma pereira, um abacateiro, mas que é assim mais avermelhada e começa com V. Vinhato. Muito bem, vinhática. Eu tinha que saber. Nós vamos Está sempre de aqui Pedro. para falar um bocadinho das orquídeas. Olha o outro.
Vais encher a galeria. Está Estou bem encantada. Fora da época, temos a loja dos sapatinhos muito típicos aqui do Natal Maranhense. Temos os chibírios, temos catalaias. Aqui atrás temos uma banda. Esta é uma orquídea banda. Esta está aqui nesta árvore. A árvore que sustenta chama-se chifreira. Bom dia, olá. E há aqui uma característica importante das orquídeas. São plantas epífitas, vocês têm a ideia que plantas que vivem sobre outras plantas são plantas mas não são. As plantas epífitas vivem sobre outras plantas, normalmente a planta base é uma árvore. Estas plantas tiveram esta capacidade de adaptação porque no seu habitat natural de onde são nativas, se permanecessem nas camadas inferiores desses habitats, teriam muitas dificuldades com a luz, portanto com o sol, os seus processos de fotossíntese. Então a poeira, que cai, poeira orgânica, se assim se pode dizer, que cai das árvores que estão ao nível superior, mas também as cascas das árvores, quando já estão em decomposição, também acabam por aproveitar esses nutrientes. Chamamos as plantas epífitas. Os feitos, também alguns feitos, como temos ali aquele corno de veado, também pertencem a essa categoria. Vou-vos só mostrar aqui uma curiosidade. Este chama-se o corno de veado. As pessoas aqui na Madeira acreditam que isto traz sorte. Corno de veado porquê? Como já vimos. Se voltarmos a folha, há aqui umas zonas assombreado, que é as zonas dos esporos, portanto para a reprodução sexuada. Muitas das plantas também conseguem fazer uma reprodução assexuada através das suas raízes, dos calos. Neste caso, se tirarmos ali um pouco daquelas folhas, daquela estrutura e pendurarmos num sítio, numa árvore, teremos uma nova planta a crescer. E também interessante, na folha, se nós raparmos assim, sai este pauzinho branco. Portanto, isto são pelinhos muito pequeninos que ajudam a folha a não desidratar. Tanto ajudam na captação da água e, sobretudo, para que não haja a desidratação da própria folha. Aqui, como vos disse, também temos outras plantas que não são da família das orquídeas. Temos esta que é muito bonita. Esta nesta cor amarelo e assim um vermelho alaranjado é uma Thunbergia, nós chamamos o sapatinho de judia. Esta será a Thunbergia misorensis e uma prima muito próxima é esta corriola que está aqui atrás de vós, em lilás azul, que é a Thunbergia azul, que é a Thunbergia grandiflora. Portanto, são do mesmo género. Se formos a ver, esta flor tem assim uma estrutura muito fininha, muito delicada e depois acaba assim nesta vastidão de flores, que é um atrativo muito grande para as abelhas, polinizadores. É um paraíso. E dá flor o ano todo? Dá flor o ano todo. Nós aqui na Madeira vamos flor o ano todo. Se formos observar, os caldos, tanto desta como daquela, são bastante linhosos, são bastante fortes. Elas acabam por correr assim um bocadinho descontroladamente, se assim o permitirmos. Portanto, eu costumo dizer, se estas meninas tivessem sucesso em entrar, por exemplo, nas zonas virgens da nossa floresta lauricida e que se conseguissem sobreviver, isto seria uma desgraça. Portanto, estas plantas trepadeiras, o que é que fariam? Essencialmente às árvores, é provocar uma certa asfixia da árvore. A árvore fica incapacitada de fazer a sua fotossíntese, não é? Provocaria também o peso da própria corriola, acabaria por provocar a quebra dos ramos, portanto, e a morte da planta, da árvore que a sustém, e arbustos também a curto prazo. Só como curiosidade, veem aqui atrás aquela ali mais alta, que tem assim, parece umas estrelícias. Sim, conseguem ver aquela ali? Chamamos a árvore do viajante. Aqui uma à direita e uma aqui mais baixinha. Tem aqui um passarinho, que é uma tuti negra. Aqui em cima. É as pedrinhas. É as pedrinhas. É a tuti negra. Portanto, aquela árvore nós chamamos a árvore do viajante, pertence à família das estrelícias também. A flor é bastante grande, parece um corpo, e dessa água plantada para quando utilizamos para utilizar a água diretamente do secar, como
Esta pequena paragem aqui é para fazer só uma referência a duas famílias de plantas. Nós temos a família das crassuláceas, que inclui as plantas suculentas, como por exemplo aqui isto é um calanque, os eónios, os famosos eónios, os ensaiões, que até também temos ensaiões nossos. Portanto, estas plantas suculentas, as crassuláceas, são plantas que conseguem absorver e manter água. Elas acabam, em termos de rega, acabam por ter praticamente necessidades semelhantes, portanto, aos cactos. As suculentas guardam água e os cactos sabem como não perdê-la. Portanto, isto vai dar quase mais ou menos a mesma coisa. Os cactos da família Cactácea, como todos nós sabemos, são plantas típicas dos desertos das áreas e então tiveram uma adaptação especial ou uma evolução especial relativamente às suas folhas. Sabemos que os cactos não têm folhas, têm espinhos. Isto foi uma adaptação para evitar a perda de água através dos processos de respiração, portanto através das folhas, e também uma proteção contra os predadores. Nos cactos nós podemos pensar que os espinhos são folhas evoluídas transformadas, portanto isto só nos indica adaptação e resistência, portanto, àqueles habitats. Esqueci-me de dizer que nas orquídeas, as plantas da família Orquidácea, são consideradas as plantas mais evoluídas à face da Terra. Portanto, estão no topo da evolução das plantas. Aos dias de hoje, não sabe, pode aparecer aí algumas coisas diferentes, porque a planta é capaz de ser epífitas, viver sobre as plantas. Sabemos que as orquídeas também não gostam de sol, não gostam de estar na terra, as raízes não se a sair dos vasos. Vale a pena forçar muito porque as raízes acabam por lá estar, são estas raízes aéreas, portanto esta capacidade de ser epífitas, a sua flor é muito elaborada, a estrutura da folha, etc. Portanto são consideradas as plantas mais evoluídas à face da terra, que se conhece. Aqui este caco redondo, tem ali um redondinho, tem aquele outro, também cheio de brincadeira, aquilo chama-se o sofá da sogra ou a cadeira da sogra. Quer dizer que a professora fez aqui uma alergia a isto? E ter entrar depois para estar como é e depois contar numa praia. Bem, aqui eles têm a obrigação de saber muita coisa. Vocês têm a obrigação de saber muita coisa aqui. Alface. Meninos, é verdade, têm a obrigação de saber muita alfaces, tudo bem. Esta aqui, esta é importante. Funchal! Então, vá para Funchal, eu? O Funcho foi responsável pela toponímia do Funchal. Sabemos. E que mais? Esta aqui também sei que tem lá nos vossos jardins. Esta. Aquela. Será? Aquilo não é a Esta aqui. Não é? Madroega. Rapaz, saber o Não, nome é disso. parecida. Mas é podia ser, parecida. podia ser. Ai, tem Mas ela disse que também era na escola. Madroega. Podia Parece. ser, Esse podia aqui ser. esse aqui é, mas eu não estou a ser. Está na ponta da língua. Canela ou canela? Canela branca. É a canela, não há tampa da panela. Mas a gente conhece esta canela branca. Cheiro muito, 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 muito forte. Arruda. Das feiticeiras, pronto. Nós sabemos, temos ali também alecrineiros, temos ali uns pés de alecrim. Nós sabemos que aqui na Madeira
existe muito respeito pela arruda, pelo alecrim, porque existem muitas crenças associadas, desde o afastar as bruxas, desde o afastar o olhado e prevenir disto, prevenir daquilo. Portanto, são plantas que têm algumas crendices associadas. Posso lá saber. E traz boas energias. Traz boas as energias. casas que têm o alecrim com vigor. E quando ele está a morrer, é sinal que estão a sugar as energias da casa. Não é à toa que antigamente, e hoje em dia aqui em França, depois de um churrasco, as brasas, não é? Deitávamos alecrim, cascas de alho, cebola e perfumávamos a casa. Perfumávamos a casa. O alecrim, o chá de alecrim é muito bom para dores de cabeça. É uma planta muito boa para desintoxicação. Isto depois de uma noitada de poncha, a pessoa esta parte é para cortar. As ponchas, etc. Depois um chazinho de alecrim. No alecrim devem ser evitadas as flores. As flores são tóxicas, está bem? Se nós tomarmos de vez em quando com flores, ninguém vai morrer, mas assim a curto prazo não convém. Até porque as ervas, as plantas podem ser as nossas melhores associadas e podem ser as nossas maiores inimigas. Por isso, por exemplo, uma semana podemos fazer chá de alecrim, na outra semana mudamos para a caminha, depois na outra mudamos para a menta, sem procurar, está bem? Aquela branquinha que ela tem. É provável. A Lara. Acho que é artemisia. Aquilo é um artemisia, pelo menos na minha terra chama-se artemisia. Mas há outra artemisia variegata que não tem nada a ver com aquilo. Como é que a Alicia chama aquela planta? Eu não sei, primeiro. Dá esta composta. Exato, e eles fazem chá disso. É isto. Então, artemisia, já vi como já estou a aprender coisas também. Artemisia, as pessoas do campo chamam o nome, mas o nome científico. Vamos continuar a espreitar para isso. Meninos, e está aqui? Alguém conhece? Bulbo. Não, o bulbo está Não, vocês têm também as meninas Mariana e a Angélica. Hã? Salva. Salva. Estava quase. Esta santelina, se tocarmos, tem assim um cheiro pouco agradável na minha perspectiva, mas acabam por utilizar como se tratasse de, para temperar, como se fosse utilizada, sei lá, como um carinho, talvez. E esta aqui, meninos, alguém conhece estas amigas? Aloe vera. E porquê que a aloe vera é tão conhecido? Cicatrizante, que mais? Ajuda às queimaduras, é bom para as feridas, para a pele, para o cabelo. Aqui na Madeira, principalmente as pessoas do campo, acreditam que a seiva do aloe vera, juntamente com outras ervas, pode ajudar na cura do cancro. Não é à toa que hoje em dia os iogurtes têm aloe vera, os sumos têm aloe vera, portanto ele tem boas propriedades, desde que seja o vera, porque aloes há muitos. Existe uma variedade de aloes, mas para termos estas propriedades tem de ser o vera. Portanto, quando comprarmos os cremes, temos que ler que às vezes lá tem 99% de água e 1% de aloe, que se calhar não é o vera. E aqui na Madeira, a cultura da aloe e os produtos à base de aloe não é tão intensiva, mas ao visitarmos, por exemplo, aqui os nossos vizinhos, os canários, em todo o lado tem culturas de aloe, eles têm cremes de aloe para tudo e mais alguma coisa, e são cremes relativamente caros, são produtos relativamente caros, por isso que é sempre importante sabermos qual é o aloe que está ali, que supostamente é o vera. Como sinonímia, muitas vezes lemos o Barbadensis, portanto é o mesmo nome, mas também a quantidade que deve lá estar, porque senão tem tanto vera como o vosso professor, não é? Se vera não tem nada. A salsa, toda a gente conhece, ela acaba por propagar-se naturalmente. E que mais? Esta aqui, esta tenho que vos mostrar. Esta planta aqui é endémica da Madeira. Elas conhecem a Mariana e a Angie. Esta aqui é endémica da Madeira. Tem que saber o nome dessa.
Esta aqui. Mariana e Angélica. Isto que eu pedi, mandei vocês plantarem. Pedi. Começa com L. Ai meu Deus, nas indígenas. Olha a prática para isso. Está do lado do compostor. É isso. Sim, a loja. É a lógina. E então, o nome científico da lógina é Artemisia argentea. Cheira. Argentea porquê? Porque ela acaba por ter esta coloração meio prateada. E nós sabemos que o símbolo da prata é AG, isto argentea vem basicamente por causa dessa parte da prata, AG, argentea, desta cor prateada que ela acaba por ter. As plantas aqui ainda estão bastante jovens, mas depois com o crescimento eu acho que esta coloração acaba por ser acentuada. Ali num dos primeiros canteiros nós tínhamos muita hortelã, vários, vocês sabem que as muitas existem muitas, elas acabam até por ser um pouco invasoras, crescem por todo o lado e acabam por abafar de certa forma o crescimento às outras. Aqui vocês também têm lá na escola que é o boldo, este será o boldo, e aqui Também tínhamos muito, é aquele que está lá plantado recentemente. este o peludo é o falso boldo. Ambos também têm boas propriedades medicinais. E propaga-se com a facilidade dos dois. Ambos. Isto também no A sítio caninha errado. também tínhamos muita caninha. na escola. A caninha fugitada. E esta aqui é a macela, é tão aromática, um cheiro tão bom. Não está com flor agora. Não está. Queria ter ali outra vez uma Luísa, o pessegueiro inglês. Cegueira inglês É uma também. das minhas preferidas. O pessegueiro inglês. O pessegueiro inglês. O pessegueiro inglês. Ali a caninha e a cidreira. Mas já está identificada como angiostitose. Mas tem duas aqui. A flor, a folha está dentada. Esta é a dentada e esta é a angustifólia. Mas lá está, nós temos que ter em consideração aquilo que sabemos das condições edafoclimáticas. Certo. Eu, por exemplo, eu tive uma altura com o eco, o maçaroco, estava tão diferente, tão esquisito, que aquilo era um processo de fasciação, só podia. E tudo depende, temos de ter sempre atenção onde é que crescem as plantas, como é que é o sol, a quantidade de luz, água, etc. Mas aqui por tudo leva a crer, pela folhinha. Às vezes quando estas são novas, mas é. Podem estar enganados. Mas esta é a angustifólia. É pessoa que tem meninos, o semestre. Sabemos que é que estava no bálsamo de canudo. Bálsamo de canudo. Porquê? Porque é bastante suculenta. Estas gotinhas que saem das folhas antigamente eram usadas como um colírio para tratar os problemas oculares, os problemas dos olhos. Hoje em dia acho que temos opções mais seguras, não é? Mas ainda assim podemos utilizar. Temos que ter sempre em atenção, quando utilizamos as plantas, onde é que estão a crescer, que tipo de químicos aquele solo pode ter, se, por exemplo, pode existir produtos tóxicos, portanto, no controle de pragas, de ratos, de ervas daninhas, a aplicação de químicos nas plantas circundantes. Pode haver um gatinho que ali passou e marcou o território. Todos nós sabemos que não vamos apanhar ervas da berma da estrada para fazer chá. Portanto, temos de ter sempre em consideração estas coisas todas antes de utilizarmos as plantas para a nossa segurança, para a nossa maior segurança. Oh, Cícoros. Alguns porque este está a haver muita confusão entre os papéis e este. Meninos, estas plantinhas aqui, estas, se vocês observarem, elas são muito brilhantes. Atenção! São muito brilhantes. Traduzindo do inglês chamam o espelho da Austrália. Mas porquê que estas folhas são assim? Porque nós dizemos que são folhas glabras, ou seja, não são pubescentes. Folhas pubescentes têm pelo, glabras não têm pelo, portanto ficam assim lisinhas, mais lisinhas, coriáceas e sem pelos, e têm tendência. As folhas glabras têm sempre a tendência a ser mais brilhante. Esta aqui é especialmente brilhante. Os nossos hóspedes pensavam que os jardineiros passavam óleo.
Como é que se diz? Como, glabra. Ah, glabra. Glabra. E ela é glabra. Glabra é o oposto. Isto é que é o papiro. Mas não sei. E não sei se não é da cruz, mas sem flores. Eu acho que isto não é pode ser sem flores. Às vezes tem vermelhas, a flor menor, do outro lado Há flores às vezes. isso deve ser a mesma coisa. Ai, o monstro, temos que ir ali ao nosso O monstro. papiro tem esta forma de cal. E tem papiro em casa, só que o meio está reduzido para o meio também. Alguém sabe o nome desta? Monstro. Monstro, delicioso. Nome, ninguém sabe. Nome disto, Joana. costela. Então, o nome comum nós chamamos costela de Adão. Porquê? Por causa desta estrutura aqui. Os ingleses se chamam Swiss cheese plant, ou seja, planta do queijo suíço. Porque será? Parece um queijo suíço. Do latim, ela tem um nome engraçado. Que, vamos agora lá ao tempo de 1763, um botânico francês chamado Michel Anderson, quando começou a estudar esta planta, porque ela é uma trepadeira vigorosa, as folhas crescem até 1 metro. Ele, ao olhar para a folha, pensou: esta planta com estas folhas enormes, com estes recortes profundos na margem e com estes buraquitos todos, como se a planta quisesse respirar, ventilar, isto só pode ser um monstro do reino planta. Então, do latim monstro, designou a planta em feminino monstera. Mais tarde, um botânico alemão, seu nome Liebmann, ao visitar o México, porque isto é uma planta nativa desde o México até o Panamá, ao visitar, portanto, o país, provou pela primeira vez o fruto, que nós também chamamos o fruto delicioso. Ao provar o fruto, pensou para ele próprio: isto só pode ser um monstro delicioso do reino planta. Daí o seu nome científico ser Monstera deliciosa. Toda a gente já viu que certamente, pelo menos no mercado dos lavradores e não só nas barraquinhas da fruta, a venda do fruto. Parece assim uma banana. Na estrada tem umas bancadas no canto a vender isso. Pronto, alguém já comeu este fruto? Não. Já viram, mas nunca ninguém comeu. Porquê? Porque este fruto é muito típico para vender aos turistas. Nós lá em casa costumamos ter esta planta para fins ornamentais. Na verdade, o seu fruto é comestível. O fruto leva muito tempo a desenvolver, quase com 1 ano. E depois vendem isto para os turistas a preços exorbitantes. O que é que acontece? Nós não conhecemos o sabor. A Alicia também não conhecia. Estava farta assim de dizer: olha, nunca provei, nunca comi, nem sei como é que é. Até o dia que fui experimentar. Então, é uma mistura assim exótica entre... Parece uma anua. Pronto, mas lá está. A mim parece-me assim um ananás com maracujá, mas um colega de manhã disse a nona e é verdade, parece uma nona. Mas tu já provaste. Depois o que é que acontece? Pica. Parecemos que vamos inchar os lábios e a língua. Lá está. Porquê? Porque as plantas da família Araceae, não só, nós temos de tomar cuidado, são plantas tóxicas, muitas delas altamente tóxicas. O fruto, quando comido, deve ser comido bem maduro. O que é que acontece? O fruto, quando começa a maturar, há ali tipo umas pecinhas que começam a cair, depois fica no meio uma coisa assim, beige, de cor beige, puxando assim um amarelo, parece uma banana. Tanto se come essas coisinhas que caem, como se come a parte do meio. E lá está, aquilo pica, é para além de ser assim astringente, aquilo depois pica, devido aos cristais de ácido oxálico. Portanto, os oxalatos, os cristais de ácido oxálico, são extremamente tóxicos para os mamíferos em grandes quantidades, mamíferos dos quais nós também pertencemos. Por isso que o fruto ao maturar também vai perdendo um pouco esses cristais. E aquela sensação de picor que nos pica é exatamente isso. Como, por exemplo, muitas folhas verdes.
Os próprios espinhavos, principalmente o espinhavre da Nova Zelândia, que aqui na Madeira é conhecido como o espinhavre, mas que não é o verdadeiro espinhavre. A tetragónio não é um espinhavre, nós aqui é que consumimos como espinhavre. Mas acaba por ter também as folhas verdes, nós usamos na nossa alimentação, acabam sempre por ter níveis altos de oxalato. O próprio brigalhou, que se cose, é uma arácea, aquilo tem que ser bastante, senão é altamente tóxica. Até mesmo, meninos, o chocolate também tem altas concentrações de ácido oxalato. No entanto, nós para termos uma intoxicação ou temos problemas de absorção de cálcio, por exemplo, devido ao chocolate, nós temos que comer 1,5 kg de chocolate, mas na sua forma pura. Quando nós vamos no supermercado, temos o chocolate de leite, depois temos o chocolate com os M&M's e nós não sei o que mais. Portanto, teríamos que comer quase com 1,5 kg de chocolate na sua forma pura, portanto de cacau, para termos problemas com o ácido oxalato. Portanto, podem comer chocolate à vontade, que ninguém aqui vai ter sarilhos por causa de chocolate, mas ainda assim acaba por ter concentrações de ácido oxalato relativamente altas. Bem, estamos a conhecer o nosso monstro, vamos embora porque ele está o açúcar, será o mel de cana, muito utilizado no nosso bolo de mel tradicional, e não só vem o carnaval para os sonhos e para as malaçadas, As broas. mas também aquela coisa que a gente bebe muito a gente bebe, não que vocês já são maiores, não, alguns, mas pronto, dá tempo. Aqui os daqui já são maiores todos. Mas dá tempo, mas a nossa famosa poncha. Não bebem um de cada vez. Tem tempo. Água da Aqui poncha. Eu só bebo em cima. Meninos, atrás da cana temos um limoeiro, assim olhando de intermédio consegue ver que o limoeiro tem bastantes limões, ele já está assim há algum tempo, os limões têm-se aguentado muito bem. E o que é que eu estive a dizer no grupo da manhã? Os nossos visitantes, os nossos turistas, eles sabem o que é um limão, sabem o que é uma papaya, mas não sabem qual é a planta e ficam assim muito estupefactos quando veem que o limoeiro está com limões, que a petangueira também está, quase nenhum conhece o que é uma petangueira. Fecha. Olha que giro, olha aqui. Há dias que não vai ser Então, este fenómeno, este facto, este movimento nas plantas não é assim tão comum, não é? Mas era o que vos dizia no início. Para além da planta do pé, é uma planta que se move. Na escola temos uma destas. Tem. Este facto de. Portanto, ela está a reagir a um estímulo mecânico. Estes estímulos podem ser mecânicos, podem ser térmicos. Nós chamamos as nastias. As nastias que acontece, ou seja, aqui fizemos de uma forma deliberada, as folhas fecharam-se, isto leva mais ou menos 10 minutos para ela voltar a abrir. A planta reage, como vos disse, aos estímulos mecânicos, ao toque, ao vento, também reage aos estímulos luminosos, portanto na ausência de luz durante a noite ou nos dias de inverno, quando começa a escurecer, passamos por aqui por estas plantas, parecem tão mortas, portanto estão todas fechadas, e reagem, portanto, também aos estímulos de calor. Quando está muito calor, a planta, as folhas fecham-se. Isto não são folhas, isto será uma folha com folhas. Mas isto o que é que quer dizer? Quer dizer que a planta, ao fazer este processo de movimento, acaba por estar a guardar a aguinha para si. Portanto, e é aquilo que depois nós chamamos os processos de turgescência, a retenção de água nas células. Portanto, é um procedimento, portanto, se está muito sol é normal para prevenir a desidratação, o vento também, este movimento também é capaz de provocar alguma desidratação, e à noite deve ser para dormir um soninho gostoso. Portanto, nós designamos o termo as nastias. Aqui, só para vos mostrar muito rapidamente, nós temos as diferentes castas do nosso famoso vinho Madeira, portanto aqui num contexto de turista, no contexto do hotel, portanto acho que é importante e foi bem conseguido esta parte da cana do açúcar, aqui das castas do vinho Madeira. Todos nós sabemos que o verdelho e o sarcial são para os vinhos secos, meio secos, depois temos a malvasia e o boal, são para os vinhos doces, meios doces, e da Terrantez nós podemos ter tanto o meio seco como o meio doce, salvo erro. Neste contexto, como já vos disse, neste contexto hoteleiro, é importante, portanto, quando faço esta visita ao jardim com os nossos hóspedes, de salientar que tanto o vinho Madeira como os produtos da cana-do-açúcar, a banana e o bordado, antigamente eram extremamente importantes para a economia da ilha. Hoje em dia, os jovens, nós
queremos uma vida melhor, ninguém quer andar hoje em dia a fazer as vindimas e a apanhar as uvas nos nossos terrenos planos, da Ilha da Madeira. Isto é tudo muito plano, é tudo muito fácil ir para lá trabalhar, é fácil levar máquinas, tudo. Portanto, portanto, a nossa economia é gerada essencialmente pelo turismo. É a primeira vez que vejo este tipo de inflorescência nas... Sim, que isto é uma Pois, mas as canas que eles cortam nas áreas, os agricultores, não, eu nunca vi isso. Se calhar é esta. Eles cortam todos os anos. E esta não. Sim. Estão a ver? Até parece uma bananinha. É uma bananinha com sementes. Porque Era as essa. bananas, por exemplo, nós no grupo da manhã, Mosela. grupo da manhã vimos ali aquelas bananeiras altas que são as bananas de prata. O que é que acontece? Aquilo é um híbrido. Alguém sabe o que é um híbrido? Sim, O que é um híbrido? é tipo a reprodução de duas espécies diferentes. Temos uma terceira que não é uma espécie, mas é um híbrido. E o que é que acontece com os híbridos? Não se podem reproduzir. Portanto, nas plantas, ali com uma sortezinha, ainda pode haver. Mas nos plantas, animais, mas é muito raro um híbrido ser fértil. O que é que aconteceu com as bananas? Se fôssemos comer as bananas primitivas, como disse a professora Maria Campanário, se fôssemos comer as bananas selvagens, as sementes iam ser muito grandes e aquilo não ia apelar ao nosso sabor. Portanto, acabou por haver uma transformação, digamos, quase que genética das espécies que são combustíveis para... Porque quando nós comemos uma banana, as sementes estão lá, alguém já reparou? Aquele círculozinho que está ali no meio, assim, acastanhado, aquilo são as sementes. Mas já são sementes muito pequeninas e quase que já não têm valor nenhum. Aqui, esta é uma mosela, até parece uma bananinha, ela é muito parecida, não é o género musa, é mosela, mas quando abrimos assim, estão a ver as sementonas que estão aqui. Se calhar para as aves vão gostar, mas para nós... Sim. Alimento para aves. Se calhar. Antiga, a importância das plantas para... E ela acaba por ter assim um cheiro... Nossa, também está verde. Já sei, está verde, da cheira bem como este. Mas eu já vi, mesmo do género musa, por acaso no jardim do Parque Terra Nostra, nos Açores, vi lá, mesmo do género musa, assim bastante arroxeadas, e tive a curiosidade de ir lá tirar uma banana e eram sementes assim grandes. Foi um momento no presépio. Posto no presépio. Cabrinhas, feito cabrinhas. Muito também é epífita, estão a ver, está aqui sem sol, sem nada, está aqui agarradinha. Alguém de manhã portanto, são estava, era a epífitas. Carolinha. E agora é... Sim, nós plantámos isso no nosso jardim. Estão a ver, a cabrinha aqui está bem à sombrinha, está bem em cima do tronco Mas a nível das daquela folhas, planta. claro, Mas vocês plantaram no chão. Lourdes estava a puxar a plantar cabritos. Meninos, Também temos os cabritos plantados. os cabritos, não sei o quê. É um feto parecido às cabrinhas, mas de folhinha um bocadinho mais larga, não é tão recortadinha. Vês? Mas chama cabritos. Vês? Se calhar. Vou fazer aqui uma pequena paragem para vos mostrar os pandanos. A pandana em português, no latim designa-se pandanus utilis. Utilis proporcionou o utilis do latim, que quer dizer que podemos dar a esta planta um uso, uma utilidade. Da família Pandanaceae, são plantas nativas de Madagascar e a uma primeira vista podem ser confundidas com os dragueiros, mas basta um olhar mais atento, desculpem, aqui aos calos, onde podemos ver estas estruturas que, se tocam no solo, acabam por enraizar. São chamadas as raízes aéreas, raízes escoras, que têm a função, basicamente a sua função é para a sustentação da planta, para maior adaptação ao seu meio natural. Portanto, como já vos disse, são plantas da Madagascar, onde os solos na Madagascar são certamente, devido também à influência das marés, solos mais arenosos, mais pantanosos, e através destas estruturas a planta consegue ter uma melhor adaptação de se tornar mais estável. Muito interessante saber sobre os pandanos é que existem são espécies dioicas, portanto são espécies que apresentam os sexos separadamente. Aqui estamos na presença de uma espécie, de uma árvore masculina, portanto de uma planta masculina, e ali atrás temos a planta feminina, onde podemos ver os frutos, que são essas esferas. Isto aqui uma tirância, não é? Ali podemos ver os frutos
Os frutos imaturos têm esta cor verde, mas quando estão maduros, estão aqui também, ganham estas cores muito bonitas em amarelo, vermelho, laranja, verde, que são frutos também bastante aromáticos, cheiram assim um bocadinho a ananás. Em Madagascar, os frutos são utilizados para a elaboração principalmente de sobremesas, nomeadamente pudins, mas têm que passar por um processo de cozedura bastante longo. No nosso jardim trabalham cerca de 7 jardineiros. Os jardineiros não são apenas responsáveis pela manutenção do nosso jardim, mas também acabam por manter as áreas circundantes do hotel, nomeadamente toda esta frente na zona do Lido, toda esta área jardinada de relevado acaba por ser mantida pelos nossos jardineiros. Existe uma rotunda ali no lado do Hotel de Residence, também mantida pelos nossos jardineiros. Sairmos aqui pela recepção do Hotel Edenmar, também existe ali uma zona de jardim que é mantida pelos nossos jardineiros. Ao sairmos a recepção do Porto Mar, temos ali uns canteiros também com bananeiras, mantém. Também são responsáveis por fazerem os jardins do nosso Hotel Irmão na Zona Velha, o Porto Bay e Santa Maria, e de igual forma também fazem os jardins do nosso Hotel Irmão no Santo da Serra, o Porto Bay e Serra Golf. Para 7 jardineiros realmente é muito trabalho, mas como podemos ver, os jardins estão sempre imaculadamente mantidos.